Boa noite para todo mundo. E aqui a mesa está repetindo, olha que bênção. O pastor Beethoven ainda está aqui. Então, boa noite, pastor Beethoven. Boa noite, Deus abençoe todo mundo. Um árabe no pedaço. Boa noite, apóstolo Jonas. Excelente noite para todos vocês. Vamos juntos. E Laila Tov para o Vinícius. Laila Tov. E bem-vindos a todos sempre conosco aqui. Muito obrigado pela participação. Para quem não sabe, Laila Tov já aprende hebraico. Estou aqui do lado de um árabe, aí aprende hebraico. Aprende hebraico, que é boa noite em hebraico. E como é que é boa noite em árabe? Sabah Nur. Ah, deixa ele falar. É isso aí mesmo. É isso aí. Ouviram? Para você também. Fica mais fácil. Boa noite para gente. Hoje, antes de falar do assunto, o pastor Vinícius tem um recado. Só para o pessoal não esquecer, né? A gente sempre pede, mas não deixe de se inscrever no canal, acionar aí o sininho para você vir a ser avisado sempre da programação, quando ela entra no ar, você conseguir estar a par de tudo que está acontecendo. Clicar aí no joinha, no like, curtir, conforme você preferir, e compartilhar com seus amigos, com a sua igreja, né, para você estar ajudando o canal a crescer e também a disseminar a palavra de Deus. É um ato tão simples, não custa nada, e você vai estar ajudando demais a gente a fazer com que o YouTube entenda que a programação é relevante, que o público está gostando, está acompanhando, está com a gente. E, acima de tudo, você está ajudando a disseminar a palavra de Deus. Esse é o principal propósito de tudo, né? Vem com a gente. É isso aí. E hoje o nosso tema é continuando, porque a gente fez um intervalo para falar de missões, e agora o nosso tema, festas. Mas, por quê? Porque a gente está em Êxodo. Nós estamos numa trajetória, em uma série de podcasts. Se você não viu os anteriores, veja. Nós já falamos de Êxodo profético, Êxodo histórico, e agora nós vamos falar no próximo podcast sobre tabernáculos e Jesus, o tabernáculo, não tabernáculos, o tabernáculo e Jesus, mas hoje nós vamos falar de festas, porque festas foi em Êxodo que o Senhor começou a falar sobre esse assunto. É um assunto bem polêmico, porque nós temos duas posições no corpo de Cristo. Aqueles que não celebram e condenam quem celebra, e existe aquele outro posicionamento de quem celebra, são dois extremos mesmo. Quem celebra, mas celebra de uma forma meio que religiosa. Tem uma decoração, aí a pessoa chega na igreja e tem uma decoração diferente, tem uma dança, tem uma música diferente. Se você perguntar para alguém na igreja o que é que eles estão fazendo, não, hoje é dia de festa, mas o que é essa festa? Não sabe explicar. Então, nós temos um ponto aí intermediário que é celebrar, entendendo aquilo que você está celebrando e sem religiosidade, sem todo um estereotipo que afastou muitas pessoas do que é realmente, do que significa as festas. Quando alguns, de uma forma preconceituosa, perguntam assim para mim, você celebra festas? E eu digo, não. Aí já fico olhando, porque sabe que a gente celebra festa, né? Eu falo, não, eu celebro Jesus. Porque Jesus, ele se revelou nas festas que Deus, as 3 festas obrigatórias que Deus ordenou que nós celebrássemos. É importante você saber que ele ordenou como estatuto perpétuo. Gente, o que é estatuto perpétuo? É perpétuo. É para sempre. Perpétuo é para sempre. Jesus, vamos ver se Jesus ele revogou as festas. Jesus disse que ele não veio para revogar nada, ele veio para cumprir. Então, Jesus, ele escolheu cumprir na Páscoa o que ele veio para fazer. Foi na Páscoa, não é coincidência, não, ele morreu... Não, ele veio para que na Páscoa ele cumprisse o que foi anunciado desde Êxodo, a morte e a ressurreição. Jesus enviou o Espírito Santo, não foi coincidência, em Pentecostes, mas já estava anunciado desde Êxodo 19 que Deus nos daria um grande presente em Pentecostes. Nós vamos falar com vagar, só estou falando o que Jesus responde para a gente. E Jesus
revogou tabernáculo? Porque Páscoa todo mundo celebra. Pentecostes, alguns celebram. Tabernáculo, ninguém quer celebrar. Mas e Jesus? Jesus chegou na festa dos tabernáculos, a gente vai ver com cuidado, mas eu estou dando um resumão. Jesus chega em João capítulo 7, está escrito no meio da festa dos tabernáculos, e ele se revela como a fonte de águas vivas. Se fosse para revogar a festa dos tabernáculos, ele daria um grito: gente, olha, a partir de agora, não mais celebrem a festa dos tabernáculos. Pelo contrário, na Bíblia nós temos escrito que no milênio, a nação que não subir para Israel para celebrar tabernáculos, ela receberá punição. Tudo isso a gente vai ver com cuidado quando a gente falar sobre cada uma. Dei um resumão, mostrei que Jesus não revogou, e agora a gente vai, com cuidado, ler a partir de Êxodo 5. Eu queria que alguém lesse para mim, Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então, aqui você tem a festa, tem a palavra festa, e quem que marcou uma festa foi Deus. Eu costumo dizer que nós temos um Deus alegre, um Deus festeiro, ele ama festa. Quando a gente vê Jesus, que olha para Jesus, quando foi pedido para Jesus, mostra-nos o Pai, ele falou, quero só olhar para ele. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus ele gostava de festa, ele estava nas 3 festas, ele subiu desde a sua infância, desde da sua adolescência. A gente tem o primeiro registro, nós temos ali Jesus com 12 anos na Páscoa. Uhum. Então, você vê que Jesus gostava de festa. Independente dessas 3 festas fixas que nós vamos falar, nós vamos ver o quê? Que o Senhor ele gostava de almoçar na casa dos outros. Ele estava ali na casa de Lázaro, Marta e Maria. Ele estava na casa de Simão, o fariseu. Ele estava na casa de Mateus, no jantar de despedida para Mateus. O primeiro né? milagre registrado. Num né? casamento. Casamento, festa. Então, a gente tem um Deus que ama festa. E ele estipulou. Por que as festas? Porque ele estipulou para a gente entender. Porque a nossa mente é muito limitada. Seriam 3 grandes revelações de Jesus, as festas. Então, ele escolheu as festas, segundo o calendário judaico, em estações de Israel. Tá? Então, se você é um aluno, você vai escrever aí, né? Páscoa na primavera, Pentecostes no verão, que lá é maio, junho. E tem tudo a ver, né? O pessoal anota que é importante. Vai lá. Então, Páscoa na primavera. Primavera tem tudo a ver? Ué, primavera vem depois de que estação, gente? O inverno. O inverno fala o quê? De escuridão. Antes de Jesus, o que é que o mundo viveu? Escuridão. Então, primavera fala de vida, cor, flor, acasalamento, tudo a ver com Jesus. Então, primavera, Cristo chegou. A plenitude dos tempos chegou. O verão é Pentecostes. Maio, junho e julho é um verãozão lá em Israel. E o que você lembra de verão? Calor, né? Fogo. Fogo, Espírito Santo, é o fogo, é o aquecimento para a gente ferver, né? A temperatura que o corpo de Cristo tem que estar, não pode estar morno, tem que estar aquecido. E tabernáculo, que é o tempo da colheita, é uma colheita plena, porque você tem colheita no verão? Tem, mas é o início. Quando você tem a colheita com todos os frutos, com a colheita plena mesmo, né? É em tabernáculo. E a gente está falando de Cristo, a graça e a última colheita. Porque Cristo ele veio para nos resgatar, nos restaurar. Nós estamos vivendo o tempo da graça, mas o tempo da graça tem um limite, tem um tempo. E no final do tempo da graça, o que a gente vai ter? Uma colheita sobrenatural, de um grande avivamento, com um grande número de conversão. Então, esse é outro também aspecto. Mas eu quero, antes da gente falar de festa por festa, eu queria abrir para a mesa para que eles pudessem falar um pouquinho de festas. Como que é lá no Oriente Médio? Lá É claro que não não se compara, né?
Mas a gente tem lá dentro da cultura árabe tem os dias das festas, né? Tem também um calendário islâmico das festas, tem as festas antes do Ramadã, que é a festa principal. Tem a festa depois do Ramadã também, que são 15 dias depois do Ramadã. Existe uma festa onde eles matam o cordeiro e ali aquela carne é distribuída entre a família e parte também entre os pobres. Então, tem as suas festas também, né, com os seus significados, da mesma forma, religiosos também. Mas não são festas tais quais, Revelando com esse Jesus. mesmo nome, Não, né? Só para pontuar para o não, pessoal. não. Até porque aqui a gente trata da Bíblia, né? Que vem, vamos lá, Sim. Torá, basicamente Torá. Sim. E aí a gente está tratando de Alcorão, né? Então, Sim. Não, é totalmente... Não tem nenhuma ligação. Pelo contrário, há uma distorção Sim. dessas festas, entendeu? Porque lá eles celebram a morte de Ismael. Uhum. Uma das festas, né? Celebram a morte de Ismael. E não a tentativa, né? O sacrifício de Ismael e não de Isaac. Então, isso foi algo até que nós falamos aqui, né? Que é importante o povo entender que como são duas linhas, e quando a gente fala de amor, até a pastora ontem e o pastor Beethoven falaram sobre isso, né? As duas linhas de amor, o amor a Israel e amor a Ismael, a gente tem essa história também do quase sacrifício, que o judeu entende que é o quase sacrifício de Isaac, e ali o quase sacrifício é do outro filho. Então, mas qual é a diferença entre, tá vendo? Nós temos na cultura, né, árabe, as festas. A diferença aqui é que foi Deus que estipulou, não foi o homem que estipulou. Eu provei em Êxodo capítulo 5, versículo 1, ele disse: celebre para mim uma festa lá no deserto. Então é Deus falando, a festa é minha, não é de vocês. Então qual é o direito que nós temos de não celebrar uma festa que é dele? Revogar, né? Revogar aquilo que ele deixou dele, como não é estatuto minha. perpétuo. Eu gostaria de acrescentar só que as festas não foi algo assim aleatório que Deus mandou. Vamos, assim como fazer o holocausto, levar o sacrifício. Não, é muito mais do que tudo isso. Né? Porque as festas remontam exatamente o caminho que o Senhor percorreu aqui na Terra e o caminho que será finalizado na sua volta. Né? Páscoa, morte e ressurreição, ou seja, ressurreto Jesus. 50 dias depois, Pentecostes, o Senhor sobe, o Espírito Santo desce e novamente o povo está cheio do Espírito de Deus aqui na Terra. E lá na frente, tabernáculo, tabernacular, é quando o Senhor volta para poder tabernacular com o seu povo, para sempre. Né? Então isso é magnífico. A gente não pode... Agora, a falta de conhecimento faz com que muitos não festejem, entendeu? Faz com que muitos rejeitem até a possibilidade de... É só querer aprender. Sim. Eu já ouvi falar, não sou muito conhecedor dessa área, mas eu já ouvi algumas pessoas falar que a igreja hoje, a cristã, a nossa, protestante, elas não têm o direito de celebrar. Eu já vi alguém falar isso. Já, né? Já? E aí, pastor? Não tem direito. Porque isso Baseado foi dado em ao quê? judeu. Isso que eles falam. Ah, tá. E As aonde que festas. entra a adoção? Bom, aí eu não sei. Eu Aonde que- ouvi então, algumas peraí. pessoas falar, eu queria Peraí, já agora é bom. colocar em mesa Ótimo, isso ótimo ter status falado de isso. filho, para a né? pastora Então, dar vamos lá. uma... Número 1. Tá. Adoção. Na cultura judaica, um filho adotado, ele tem direito a 2 vezes mais que o filho natural. Então, a gente vê isso quando Jacó chama os filhos de José, que são os seus netos, e ele dá aos filhos de José direito de filhos. Então, ali ele está adotando, porque ele dá uma herança de filho, ele não dá uma herança de neto para eles. E ele dá uma herança dobrada, porque ele podia chamar Efraim e Manassés e falar: olha, eu tenho para vocês é uma herança, é uma terra. Não, ele deu uma terra para Efraim e uma terra para Manassés. Então, José é que está por detrás disso. Então, ele está dando uma herança dobrada. Quando a gente olha para Efraim e Manassés, a gente está vendo essa junção através de José. Todo mundo sabe que José é uma sombra de Jesus. Então, a gente está vendo ali que, através de Jesus, gentios e judeus têm herança.
Essa é a resposta número 1. Resposta número 2. Se vocês lerem o Antigo Testamento, toda ocasião de festa, Deus fala, chama os estrangeiros para celebrar com vocês. Santifica os estrangeiros para celebrar com vocês. Toda festa tem. Aliás, na festa dos tabernáculos, ele dá uma ordem. Vocês vão ter que sacrificar 70 animais em favor de 70 nações. O tempo todo, Deus, durante a festa, pensa nos gentios. Então, quem argumenta dessa forma não aceita a adoção de Cristo e de que Cristo nos torna um único povo. Debaixo do olhar da graça, ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para judeus e para gentios. A herança é dos judeus, mas através de Cristo Jesus eu tenho a herança que eles têm. Quando eu leio Levítico capítulo 23, vamos ler Levítico capítulo 23, no versículo 1 está escrito o seguinte: disse o Senhor. Eu quero que vocês destaquem. Vocês leram comigo Êxodo capítulo 5, versículo 1. Quem diz Deus, é ele. Quem fala é Deus. Falou para Moisés, não foi da cabeça de Moisés. Olha, gente, eu acho que seria muito legal, depois de mais de 400 anos de escravidão, a gente celebrar uma festa no deserto. Vamos celebrar? Não, gente, isso não foi da cabeça de Moisés. Ele disse, Deus falou para Moisés, fala para o meu povo celebrar para mim uma festa no deserto. Agora, é Deus falando de novo. Êxodo 23. Êxodo 23, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, essas são o quê? As minhas festas fixas. Quem é que removeu a festa? A igreja. A festa é fixa e é de Deus. Então, estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. E ele fala do Shabat, depois ele fala no versículo, eu estou vendo o subtítulo, tá? Depois ele fala da Páscoa, depois ele fala da festa das semanas, que ele está falando da festa de Pentecostes, e depois ele fala da festa dos tabernáculos. Tem mais festa aqui? Tem, mas ele deixa bem claro que as 3 obrigatórias, você tem a festa das trombetas, a festa do perdão, você tem aqui o Shabat, mas ele está falando que o que é eterno para ele, claro que o Shabat é outro assunto também, mas o que ele está falando que é eterno aqui para ele, que é perpétuo, estatuto perpétuo, ele fala de 3 festas fixas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. As outras são opcionais. Falam de Cristo também. A festa das trombetas fala de Cristo, a festa do perdão ou da expiação fala de Cristo, mas nós não temos tempo de falar aqui, mal vamos ter tempo de falar das 3 festas, quanto mais vai ter que falar de Shabat também, como falar também das outras, né? É porque a gente está no livro de Êxodo, e a primeira vez que o Senhor fala é em Êxodo. Aqui em Êxodo capítulo 5, ele começa a puxar um assunto. Quando que escravo ia celebrar a festa? E aí Deus celebra 2 festas, estipula 2 festas como estatuto perpétuo em um pequeno intervalo de tempo. A primeira foi celebrada no Egito. Que festa foi essa celebrada no Egito? A Páscoa. Aí, quando ele mandou que todo mundo ficasse em casa, não foi lockdown, mas ele... Quase, né? Ali foi. Cada um ficasse na sua própria casa, aplicasse o sangue do cordeiro que iria matar, colocasse nos umbrais da porta e comesse o cordeiro, o pão sem fermento, ficasse em pé, porque eles iriam sair e ir ali vestidos, cajado na mão, sandália nos pés. Então, ali ele estipulou, Páscoa é estatuto perpétuo. Aí eu faço uma pergunta, quem é que não celebra Páscoa? Todo mundo celebra Páscoa. E sem questionamento, sem dificuldade de entender, celebra a Páscoa. Mas a Páscoa, quando você pergunta para algumas pessoas o que é Páscoa, ou para as crianças, será que está bem claro o que é a Páscoa? Não. Não. O que é? É um feriadão, ótimo para viajar. Então, é um feriadão. Primeira coisa é um feriadão. Segunda coisa é tempo de chocolate. Onde que entrou essa do chocolate, né? É claro que entrou com o imperador Constantino, que ali no ano 300 depois de Cristo,
quando ele quis fazer O que é importante a senhora comentar, que é o famoso sincretismo religioso, né? Aproveitava-se crenças que já existiam, aí usa o ovo, símbolo de fertilidade, que é etc. a deusa que ele adorava, Estar. Então, ele escolheu uma data cristã para esconder uma adoração pagã dele. Então, ele já sabia, né, que era uma festa judaica, que depois se tornou, porque os gentios, ao se converterem, também celebravam a Páscoa, então se tornou uma festa cristã, judaico-cristã. E ele falou, bom, para eu ser amado, aceito, continuar como imperador para os cristãos, eu preciso fingir que eu celebro como eles. Então, ele fez um sincretismo ali. O que é o sincretismo? A data é a Páscoa, mas a motivação é outra. Uhum. Entrou o coelho, entrou o chocolate. Por quê? Por que o coelho? Por causa da deusa da fertilidade. O ovo, né? O ovo. Então, tudo isso é a deusa da fertilidade, que é Estar. E o que eu tenho que fazer? Gente, nós não podemos criar nossos filhos como ETs, né? Nós criamos o nosso filho falando, olha, você pode até comer o chocolate, mas a Páscoa é isso aqui. Senta com a criança e fala, olha, Páscoa é Jesus, não tem nada a ver com o coelho, a Páscoa é a morte e a ressurreição, Jesus morreu por você. Fala o que é a Páscoa para ele. O que a gente comemora não é a Páscoa, é uma imitação. Não. É um plágio. É um plágio, né? Agora, tratando de plágio, né? Só para a gente aproveitar e a gente firmar a questão da Páscoa, que senão a gente não vai conseguir chegar nas 3 festas. Queria que a senhora pontuasse um pouquinho sobre como é celebrada a Páscoa em Israel, a Páscoa original deles, sim, e o que é, porque eles não têm a visão profética de Jesus, não entenderam Jesus ainda, e o que é a nossa Páscoa, a Páscoa do cristão. Sim. Então, tanto em relação à data, né, que a gente sabe que lá é algo de 8 dias, etc. Eu queria que a senhora discorresse. Resumindo, a refeição, né, que tem aquela refeição que eles Seder. fazem o Seder, aqueles elementos que eles colocam naquele prato, e a nossa, já com Jesus Cristo. Então, a Páscoa em Israel hoje e desde Êxodo capítulo 12, é muito séria para o judeu. Para eles é a festa em que eles param a vida deles. A primeira coisa que eles fazem é uma limpeza em casa, precedendo a Páscoa, que é algo que a gente deveria fazer, uma limpeza dessa casa aqui, ó, esse coração. Eles fazem uma limpeza... O famoso examine-se a si mesmo. Né? Eles fazem uma limpeza minuciosa na casa, afasta móveis, sabe aquele faxinão? Por quê? Para não ter nenhum tipo de fermento em casa. Porque, às vezes, a criança derruba um biscoito atrás do sofá, embaixo da cama. Então, eles fazem eles usam até lanterna para não ter nenhum tipo de fermento, nenhum tipo de sujeira na casa. Eles levam isso muito a sério. Então, é o famoso faxinão. E a gente poderia aprender a fazer esse faxinão aqui, né? Não tem nenhum resquício de fermento, um pecado. A gente poderia fazer isso. A outra coisa que eles fazem, por 7 dias, né? Eles não comem nenhum tipo. Aí a matzá, que é aquele pão bem fininho, sem fermento. E se a gente vai para Israel, já fizemos isso. O brasileiro sofre muito, porque a gente está acostumado com o nosso pão, e são 7 dias só daquela... tipo um biscoito. Eu tenho que pensar para falar, porque eu sou de São Paulo, eu vou falar bolacha. Então, é um biscoito bem... E para quem é de São Paulo não está entendendo, é porque eu estou no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, quando a gente fala bolacha, eles olham para cá e dão risada da gente. Então, eu fico me vigiando para falar biscoito. Então, biscoito. Bem fininho, sem fermento nenhum. Eles vão comer isso 7 dias. E no dia da Páscoa mesmo, é o que o Vinícius falou. É o dia, né, que é o 8º dia, eles vão fazer o Seder, que o Seder é o jantar. É o jantar que Jesus fez. Jesus fez esse Seder. E Jesus tinha todos os elementos que eles têm até hoje. A última ceia é um Seder judaico. Jesus não fez algo novo. Jesus fez uma ceia igual todo judeu. Perfeito. Tanto que o que ele pediu para Pedro fazer, Pedro fazia todos os anos, desde criança. Comprar o cordeiro. Não pode faltar o cordeiro. Então, tem o cordeiro, até hoje tem ali na quiará, que é uma bandeja, tem ali a coxa do cordeiro, lembrando que Deus
tirou o povo com o braço estendido. A coxa é para lembrar da força de Deus para tirar o povo da escravidão. Então, ali em Êxodo 12, eles comeram o cordeiro. Hoje, século 21, continuam comendo o cordeiro. Lá, em Êxodo 12, eles comeram pão sem fermento. Século 21, continuam comendo o pão sem fermento. Ali não tinha... Se você procurar em Êxodo 12, você não vai encontrar ali a Haroset, que hoje tem. Haroset foi, com o tempo, entrou na tradição o Haroset. O que é o Haroset? É uma mistura que põe tudo no liquidificador. Maçã, pera, mel e uma pasta, uma né? pasta, bate no liquidificador e fica uma pasta, e para lembrar a argamassa, o sofrimento do tijolo, porque eles trabalharam com tijolo. Sim. Então, o que eles fazem? Eles pegam um dos momentos, eles pegam 2 pedaços desse pão, que é a matzá, põem a erva amarga no meio, porque a erva amarga é para lembrar da amargura do deserto. Pega um pedaço de cordeiro, de carne de cordeiro, para dizer que foi a redenção de Deus através do sangue no umbral da porta. Então, eles fazem um sanduíche. Na verdade, é um sanduichinho. E aí eles mergulham no Haroset. E aí nós temos quem falando sobre isso? Jesus. E quando Pedro pergunta quem vai ser o traidor, quem está sentado? Aquele que quem está sentado à direita de Jesus é João. Quem está sentado à esquerda de Jesus é Judas. Aí a gente aprende a força do perdão, porque o lado esquerdo era o lugar de honra. Quem é que ele colocou no lugar de honra para sentar? Judas. E aí ele pergunta, mas ninguém sabia ali. Tanto que Pedro, como João estava deitado, aí Pedro pergunta para ele quem é que vai trair, porque ele disse que vai trair. E aí ele disse, aquele que mergulhar a mão comigo, este é aquele que vai me trair. Por quê? Porque Jesus estava com o seu sanduichinho, né? E Judas também, e era uma vasilhinha para cada 2 ou para cada 3. Então, ali, Judas, como estava do lado, ele mergulhou o sanduichinho dele junto com Jesus. Então, você está vendo que o que se celebra hoje em Israel é da mesma forma que Jesus. E Jesus não disse, gente, olha aqui, essa é a última. A gente vê Jesus na Páscoa, como eu disse, lá quando ele tinha 12 anos. E a gente vê, antes dele começar o ministério dele, e a gente vê no ponto final do seu ministério, momentos antes dele ir para a cruz, Jesus celebrando o quê? A Páscoa. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor. O que é que a igreja hoje, espiritualmente, a gente perde quando a gente não celebra essas festas? Assim, o que acontece? Porque entra alguma coisa no lugar. Porque, assim, exato. Primeiro, a mornidão entra. Jesus, ele disse que o diabo ele vinha para semear, em Mateus capítulo 13, para semear enquanto o dono do campo estivesse dormindo. Como a igreja dorme, profeticamente dizendo, porque essas festas são proféticas. Quando você vê o entusiasmo que vem, gente, Jesus trouxe muita revelação na Páscoa, eu preciso acordar. Se ele escolheu a Páscoa para fazer a revelação do seu sangue, já pensou? Ele disse, essa é a nova aliança. Eu acho que ainda perde mais por um princípio básico, a desobediência. Porque ele também determinou como fixo, né? Como é que é? Estatuto perpétuo, festa fixa. Então, se você não faz, você está em desobediência. Para deixar bem claro assim, isso são para os judeus e para a igreja. A igreja evangélica cristã. Bom você falar isso, porque quando Cornélio se converteu, para onde que Cornélio foi? Não tinha igreja. Não tinha igreja cristã, mas ele se converteu. Ele era gentil. Estou falando de Cornélio, mas eu poderia citar muitos outros gentios. Sim. Quando um gentil se convertia durante a igreja primitiva, eu pergunto para vocês que estão ouvindo a gente também, para onde que o gentil ia? Ele ia para a igreja. Que igreja, se não tinha igreja? Sim. Ele ia para a sinagoga. Ele ia para a casa onde se celebrava, onde os apóstolos estavam pregando, orando, ia lá para a casa de João Marcos. Então, e o que os gentios faziam? Eles não precisavam circuncidar, como está escrito.
Circuncisão eles não precisavam passar. Deus foi muito claro com isso, a igreja primitiva foi muito clara com isso, que os gentios permaneçam do jeito que eles estão em relação à circuncisão, mas que eles possam, que todo o resto eles vão fazer junto conosco. O que era todo o resto? Ouvir a Torá, ouvir a palavra, ouvir agora não só o que está na Torá, mas o que Jesus revelou a respeito da Torá, que é a Bíblia, e também celebrar as festas. Quando eu encontro Jesus na festa dos tabernáculos, lá em João capítulo 7, ele passa pelo pátio dos gentios. Quem que está celebrando lá? Os gentios. Os gentios não entravam, não podia entrar lá no santo lugar, claro que não, só sacerdote. Não podia entrar lá no átrio também não, mas tinha um pátio das mulheres. Ali, o Pátio das Mulheres, só tem nome de Pátio das Mulheres, mas é onde todo mundo se reunia. Jesus estava lá, todos os homens estavam lá, homens e mulheres. Isso é aula para outro momento, o Pátio das Mulheres. Os gentios ficavam, tinha uma cerca que se chamava Sorek. Então, eles não podiam passar por aquela cerca, mas eles estavam lá celebrando. Entendeu? O gentio convertido estava celebrando a festa dos tabernáculos junto com... Aonde que apareceu essa diferença entre cristãos e judeus? No ano 300 depois de Cristo, quando Constantino, o mesmo imperador que trouxe esse sincretismo para a Páscoa, ele resolveu separar. Agora é cristãos e judeus. Judeu fica na sinagoga, cristão fica na igreja. Então, é aí que nasceu essa divisão. Mas, ainda que a gente esteja dessa forma até hoje, judeu está na sinagoga e cristão está na igreja, nós não podemos, como disse o Jonas, não podemos desobedecer a Deus. É estatuto perpétuo. E o que a gente perde? Revelação, avivamento. Nós perdemos a parte profética dos cumprimentos. Se Jesus escolheu a Páscoa para revelar, como eu disse, a nova aliança, olha, esse meu sangue é a nova aliança. Celebre até que eu volte. Aí a gente tem o quê em Apocalipse 19? As bodas do Cordeiro. Olha, eu não vou me surpreender se as bodas do Cordeiro não caírem na Páscoa. Entendeu? Eu não vou me surpreender. Eu tenho essa minha leve desconfiança. Assim também como a volta do Senhor em tabernáculo. Eu também tenho essa desconfiança. Assim como o grande avivamento ser marcado de novo em Pentecostes. Mas isso tudo... Eu creio muito nisso. Tá, mas tudo isso que a gente está falando aqui, aí é viajar na maionese, sonhar, não temos provas bíblicas. Eu só estou falando aqui do que a gente tem. Aqui a gente está conjecturando e usando a lógica. Se ele usou a Páscoa para estabelecer um momento de grande milagre, saída do Egito, a Páscoa para ter o maior acontecimento da humanidade. Jesus veio, o Verbo se fez carne, entregou a sua vida e venceu o inferno. Tudo isso na Páscoa. Então, se Deus escolheu essa data tão importante, por que essa data não pode ser também as bodas do Cordeiro? Mas, vamos deixar para a gente ser surpreendido por Jesus. O que você não pode deixar, cada Páscoa aqui na igreja, o que a gente faz? Celebra Jesus. Eu não estou celebrando Páscoa. Eu estou celebrando a vitória da cruz. Eu estou lembrando o que Jesus fez. E a gente, durante muito tempo, nós fizemos a Páscoa em 3 dias, sexta, sábado, domingo, usando até a quinta, 4 dias, quinta, sexta, sábado, domingo, de tão importante. E eu disse, olha, um dia eu ainda vou celebrar 7 dias aqui, porque tem tanto para falar da Páscoa, tanto. E quando veio o lockdown, que aí a gente teve... Mas não deixamos de celebrar. Não. Mesmo em lockdown, a gente veio aqui para a igreja... Viemos aqui para a igreja, fizemos um culto de igreja vazia, transmitindo e celebramos como que se a igreja tivesse lotada a Páscoa, Então, a gente falou da Páscoa, que a Páscoa é um grande cumprimento profético. Falando de Pentecostes... Mas só para a gente fechar, então, o judeu celebra a libertação e o cristão celebra... A libertação... Sim. Então, mas eles celebram algo a mais também, os judeus, além da libertação, porque durante esse jantar longo, que tem todos os elementos que eu falei, o Seder, eles falam a Haggadah, que é simplesmente a leitura das pragas do Egito até a libertação.
Então, eles celebram a libertação, mas eles celebram algo a mais. Eles lembram de que o Messias vai chegar. E por isso, eles colocam um cálice. As taças de vinho. As taças de vinho, a última taça, a quinta taça, ninguém bebe, porque é a taça de Elias. Porque eles creem que o Messias virá na unção de Elias. Profecia de Malaquias. E aí a criança, durante a Páscoa, abre a porta e a criança diz: bem-vindo, profeta Elias. Ou seja, é o Messias. Eles estão esperando Páscoa, libertação e o anseio pelo Messias que eles esperam. Então, é isso. E nós também, a libertação do inferno, de todas as maldições, morte e ressurreição de Cristo, que é o nosso Messias. Então, a gente tem pontos em comum, né? Neles o Messias que virá e nós o Messias que veio e que voltará. Exato. E quando você conhece judeus messiânicos, que são judeus que aceitam Jesus como Messias, que entende que ele já veio, é lindo ver eles celebrando a Páscoa com todo esse entendimento. Nossa, o meu Messias já veio. Isso é lindo, lindo demais. Muito bonito. A gente experimentou isso, né? Lá na casa do Eli. Isso. E teve uma vez também que eu celebrei com um grupo bem pequenininho, assim. Eu não posso nem chamar de grupo. Era uma van. Que foi a festa dos tabernáculos também na casa dele. Tão lindo. Você vê um judeu convertido com outro entendimento, né, das festas, um entendimento a mais. E aí a gente está lá, judeus e gentios, celebrando a Páscoa. E Pentecostes? Bom, Pentecostes também foi Deus. Porque essa festa de Êxodo 5, que eu li para vocês, não foi Páscoa. Ele falou uma festa no deserto. Sim. A Páscoa foi no Egito. Então, ele já estava falando de uma festa que ia ser celebrada no 50º dia que eles saíram. Quando se cumpriu 50 dias que eles saíram, eles andaram, saíram do Egito e andaram e chegaram até o Monte Sinai. Está escrito que eles chegaram no Monte Sinai depois de 3 meses. Então, ali, no 50º dia, eles vão celebrar a festa dos tabernáculos. Então, a festa de Pentecostes. Desculpa, a festa de Pentecostes. Então, a primeira Páscoa foi no Egito. Primeiro Pentecostes foi no deserto. Então, e que eles chamam de Shavuot. Shavuot, porque é a festa das semanas. Então, que são as 7 semanas. Perfeito. Então, a festa dos tabernáculos, o que os judeus celebram na festa... Desculpa, de novo, as festas tabernáculos. O que os judeus celebram na festa de Pentecostes? Eles celebram... Inclusive, eu tenho essa imagem, eu acho ela linda. Porque o Monte Sinai, ele tem um desenho de monte, né? É um monte alto. E eu tenho ao invés do monte, nessa minha imagem, pena que eu não trouxe, são os 5 livros. Então, é um monte no formato de 5 livros. E assim, o monte todo assim com uma cobertura branca, de nuvem branca. Isso resume o que para eles é Pentecostes. Pentecostes, para os judeus, é a entrega da palavra. Eles celebram que foi o momento que Deus entregou a palavra. Por quê? Porque foi o momento que Moisés recebeu no Monte Sinai a palavra de Deus. Então, eles celebram também um compromisso. Essa nuvem branca que aparece nessa imagem que eu tenho é porque o Senhor desceu. Olha como ele veio para mostrar que a festa era dele. O anfitrião tem que estar na festa, né? O povo era convidado. Ele falou, vamos lá para o deserto onde vocês vão celebrar uma festa para mim. Então, o anfitrião tinha que estar na festa. E ali em Êxodo 19 está escrito que ele desceu. E quando ele desceu, teve clangor de trombeta. E teve trovões, raios. Eu queria que o Jonas lesse esse pedaço. E que teve clangor de trombetas e raios e trovões. E neste momento, Moisés faz uma pergunta para o povo, assim, olha, ele entrega a palavra, e aí o povo, de livre e espontânea vontade, eles falam assim, tudo que está escrito nós cumpriremos, nós faremos. Então, eles celebram, neste momento, um compromisso. Pentecostes, para judeu, é a festa do compromisso. Por isso que a nuvem branca é como a rupá. A rupá é aquela tenda branca em que o noivo e a noiva entram embaixo dela para receber a bênção do casamento. Então, ali eles falam que é um compromisso, por isso que Deus fala para Oséias da carta de divórcio, quando a nação adulterou espiritualmente, é porque Deus entrou num compromisso de casamento
com a nação de Israel. Mas será que ele entrou no compromisso de casamento com os gentios também? Entrou ou não entrou? Sim. Claro, Sim. Jesus nos chama de noiva de Certeza. Cristo. Uhum. Então, Pentecostes, já achou aí Êxodo 19, onde o Senhor desce com clangor, com as nuvens. 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então, essa foi a presença de Deus. E a aprovação de Deus, essa festa é minha. Agora, Jesus, quando ele ressuscitou e andou 40 dias e 40 noites, já estava rumo a uma outra festa. Gente, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ainda andou 40 dias e 40 noites aqui na terra. E ele ainda falando, ensinando sobre o reino, como está escrito. Aí ele prepara para a segunda festa. Mal ele tinha celebrado com os discípulos a primeira, e ele está já preparando para a segunda. Ele disse, permaneça aqui em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Ele não falou algo novo. Ah, não, é algo novo que Jesus trouxe para a igreja. Não. O ouvido judeu de cada discípulo dele que se tornaria apóstolo estava entendendo o que ele estava dizendo. Ele estava falando até que receba a promessa. Todos eles sabiam que tinha uma promessa em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 está escrito que chegaria o dia em que o Espírito de Deus seria derramado sobre homens, mulheres, crianças, idosos, sobre toda a carne. Então, os ouvidos dos judeus sabiam, ele está falando de Pentecostes, ele está falando de poder, ele está falando de manifestação de poder, porque ali em Êxodo 19 você vê manifestação de poder. Ele está falando de manifestação de poder, é a promessa, agora não é só sobre Moisés, agora é a promessa sobre todo homem, sobre toda mulher, sobre toda criança, sobre toda a carne. Então eles sabiam que Jesus ele já estava em Jerusalém. Eles tinham que celebrar Pentecostes aonde? Em Jerusalém, por causa do templo. O templo ainda estava lá. Só foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, você acha que eles iam voltar para depois voltar de novo? Não, Jesus disse, permaneça em Jerusalém, porque falta pouco tempo, até que. E eles permaneceram em Jerusalém até Pentecostes. Então, muitas pessoas acham que Pentecostes começou com a igreja primitiva. Não. Pentecostes é um cumprimento de algo que sempre foi celebrado, os judeus sempre celebraram, só que foi o cumprimento profético de Joel 2 há 2000 anos atrás. A Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, quando vai narrar o fato em si, cumprindo-se, ou seja, era algo que já era corriqueiro. Né? Ele já estava, conforme a senhora falou, não é nenhuma novidade. Agora nasceu Pentecostes. Não, ele já diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, cumprindo-se algo que eles já sabiam que aconteceria, vem toda aquela manifestação. E é interessante a senhora falar da nuvem, né, dessa símbolo. E eu estava olhando aqui, é o símbolo, é a gravura, inclusive, que eles usam para se referir à festa de Shavuot. E aí a gente vê as línguas repartidas vindo sobre a cabeça deles, essa imagem do vento, essa imagem do fogo, essa imagem passando, lembra também essa questão dessas nuvens, né, vindo, só que já não mais uma nuvem que vem ali simplesmente como a presença, mas sim algo que vem definitivo, para ficar, vem queimando. E aí quando o pastor Beethoven disse assim, como que essas pessoas, como justificar para essas pessoas que dizem que isso é para judeus? A gente vê em Êxodo 19 que é um compromisso de casamento de Deus com a nação de Israel. Aí quando a gente chega no livro de Ruth, a gente vê um redentor, que é um resgatador, um redentor, que se chama Boaz, e ele casa com quem? Que vai parar aonde? Na árvore genealógica de Jesus. Com Ruth. Ruth era o quê? Vamos lá. Nossa. Ruth era quem? Fala aí que é a tua terra. Ruth era Moabita. A gente foi lá com você, né, na cidade de Ruth. Então, Ruth, olha, aí entrou. Aí você me diz, a festa é do judeu, a festa é do cristão, a festa é de todo aquele que entende que Jesus é o Senhor dos judeus, Jesus é o Senhor do cristão, Jesus é o Senhor do árabe.
Olha só, a Moabita casou com Boaz, por isso ela foi para a árvore genealógica de Jesus. Então, não tem como dizer, não, a igreja não tem que celebrar. Claro que tem que celebrar. A Ruth passou a celebrar. Ruth se tornou, porque ela se casou com o Redentor. Agora, se eu sou noiva de Cristo, como é que eu não vou celebrar o que ele disse que a festa é dele? A festa é dele. Com que direito que você tem de dizer, não vou celebrar a tua festa, porque me disseram que cristão não tem que mais celebrar. Aí Jesus olha bem para você e fala assim, como assim? A festa é minha. Isso a gente lembra, cancelar a minha festa? A gente lembra até daquela parábola da festa, né? É lógico que ali tem um contexto escatológico, mas a gente lembra dessa festa, ele convidando e ele ficando irado quando você ninguém responde ao convite à festa. A festa é dele. Ele te convida, esteja pronto, esteja vestido, muito bem vestido, com as vestes apropriadas, e não recuse esse convite. O mais impressionante é que, vendo isso aí, a senhora falando sobre isso, sobre a questão das festas, a obrigatoriedade de celebrar, a gente vê que hoje a gente não tem só uma falta de entendimento, mas de uma visão espiritual das festas. A gente não consegue enxergar. Não consegue enxergar o cumprimento e o profético. Sim, porque as festas, deixa eu falar uma coisa, as festas têm um ontem, tem um hoje e tem um amanhã. Todas essas festas apontam para um cumprimento que ainda não aconteceu. Pentecostes, ela aponta para um cumprimento que ainda não aconteceu. Qual? Que a casa da a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Tabernáculo então, eu creio que a vinda nossa de geração, a promessa de avivamento para a nossa geração é maior do que da igreja primitiva. Então, quando eu celebro o Pentecostes, aí você me pergunta assim, como que a unidade em Cristo celebra? Gente, não tem nada de religiosidade. Na Páscoa, a gente fala de morte, ressurreição de Cristo. Em Pentecostes, a gente fala do avivamento que já foi, mas a gente fala, faz de novo, Senhor, como está escrito em Abacuque, faz de novo, Senhor, porque a igreja da última hora vai viver esse grande avivamento. Então, a gente não faz nada diferente. Aqui não tem ritual, aqui não tem nada diferente. É um culto normal, só que com cara de festa, porque meu Deus gosta de festa, né? Então, a gente faz com cara de festa. A gente deixa a igreja um pouquinho mais bonita e a gente vem com aquela expectativa de Deus se revelar na festa. Paulo não ia te chamar de judaizante, não. Né? Não, eu garanto que não. Teve um ano que eu vou contar uma experiência, porque você falou isso. Logo que eu cheguei aqui, eu celebro festas há 30 anos. E eu não ligo para comentários. Já veio todas as etapas no corpo de Cristo. O tempo que ninguém celebrava, o tempo que um monte de gente começou a celebrar, mas caiu no extremismo, e o tempo que voltaram a não celebrar. E críticas, muita crítica. Por que hoje eu sou blindada contra a crítica? Porque o Jonas deve lembrar disso. Teve um ano, foi o primeiro ano que eu cheguei aqui, na Ilha do Governador, e algumas igrejas da Ilha do Governador, quando viram todo aquele movimento da gente, é Páscoa, Pentecoste, é tabernáculo, vamos lá, Jesus, 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 começaram a dizer que era uma igreja justamente judaizante. Exato. Aí eu cheguei para o Jonas e falei assim, eu não quero ser escândalo para o evangelho. Se não há entendimento aqui para isso, eu paro. Eu não quero ser escândalo. E ele falou, não faça isso. Quem falou? Você. Ele falou, não faça isso. E eu falei assim, não, eu não vou fazer. Eu fiquei atingida pelas críticas. Primeiro porque eu não era daqui. Eu fiquei fragilizada. Confesso que eu fiquei fragilizada pelas críticas e não celebrei. E decidi e anunciei, gente, esse ano a gente não vai celebrar Pentecostes. E aí a igreja achou estranho. O Jonas disse que eu diga que eu sou contra. Eu falei, não, mas eu não quero ser escândalo, não sei o quê. Gente, eu nunca passei por um momento tão terrível como esse. A igreja começou, era como que se tivesse assim, um teto de bronze, porque você é responsável por aquilo que você conhece. Se você não conhece, você não é responsável, mas se você conhece, você é responsável. E eu conhecia o valor profético, eu conhecia o que era necessário ser feito, e Deus falou comigo o que está escrito em Êxodo, quando ele diz, não siga a maioria. Seguir a mim é ter testa, é ter rosto de seixo, não siga a maioria.
E ali num dia em que eu estava sentindo um bloqueio muito grande na igreja, Deus falou, a culpa é tua. Mas assim, muito forte. Eu chorei tanto, eu me arrependi, eu falei, Senhor, ainda que todo mundo me critique, nunca mais eu vou te desobedecer. Perdoa, me perdoa, me perdoa. Você não tem que perdoar a igreja, é a mim. Fui eu que disse que não celebraria. E aí aconteceu que eu pedi perdão de púlpito. Isso, gente, é tantos séculos atrás. A nossa igreja ainda era na Praia da Bica, na casinha. Eu lembro que eu peguei um microfone chorando, e eu nem sou de chorar. Peguei um microfone e falei assim, eu me envergonho por ter sido fraca diante de críticas, mas pode todo mundo me criticar, mas nunca mais eu desobedeço, meu Deus. E olha, foi um romper em Deus, foi um romper sobrenatural. Então hoje, pode falar o que quiser. Hoje que eu digo, desde aquele dia, há muitos anos atrás, pode falar o que quiser, que eu não ligo, eu quero obedecer o meu Deus. Né? Então a gente falou de Pentecostes, estamos nos nossos 10 últimos minutos. Estamos na nossa reta final para falar de tabernáculos, né? O Sukkot. Então, para judeus, é a festa dos tabernáculos. Se você for hoje, você vai para Israel, você vai para Nova York, onde estiver judeu, eles vão construir uma cabana para lembrar, é gratidão, é uma festa de gratidão. Né? Depende do ano, como é calendário lunar. Setembro, esse ano que vem, vai cair em outubro. Outubro, novembro, né? Esse ano vai cair em outubro. Não, setembro ou outubro. Setembro ou outubro. Final de setembro, início de outubro. Tá, esse ano vai cair em outubro. Então, a festa dos tabernáculos foi estipulada por Deus. Quando Esdras, o povo lendo a palavra, lembrou que não estava mais celebrando a festa dos tabernáculos, eles choraram, voltaram a celebrar, e veio um grande avivamento, a ponto de Neemias, um quebrantamento, um avivamento. Neemias falou assim, a alegria do Senhor é a nossa força, para de chorar, se alegrem, porque era a festa dos tabernáculos, e veio um arrependimento de terem desobedecido a Deus. O primeiro templo foi inaugurado na festa dos tabernáculos. Então, muita coisa acontece na festa dos tabernáculos. E quando a gente olha para os Estados Unidos, ações de graças é uma herança judaica, porque eles celebram justo assim, mais ou menos no tempo da festa dos tabernáculos. Se você perguntar para um judeu, para um cristão americano, o que é a festa... Acabei de falar. Thanksgiving, né? A festa, mas em português, Thanksgiving. A festa, acabei de falar, gente. Ação de graças, o dia de ação de graças. Então, o que é ações de graças? É um dia de gratidão. Gente, tabernáculo é gratidão. Eles lembram tudo que Deus fez durante 40 anos no deserto e agradecem a Deus, porque eles não morreram de insolação, não morreram de sede, não morreram de fome durante 40 anos. Então, eles tiveram a presença de Deus no deserto durante 40 anos. Judeu, gratidão. Americanos, gratidão. E a gente? Por que a gente não faz? Então, não quer chamar de festa de tabernáculo, por que não tem Thanksgiving aqui? Né? Além do mais, deixamos para o último segundo para falar que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Jesus nasceu, eu posso provar na Bíblia para você que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. Dezembro também é o imperador Constantino. Mas celebra Jesus em dezembro, celebra Jesus na festa dos tabernáculos, celebra Jesus o tempo todo. Só não deixa de celebrar na festa dos tabernáculos. Celebra no Natal, mas celebra na festa dos tabernáculos. E para o cristão, o que é o tabernáculo? Para nós, a festa dos tabernáculos é Cristo, o Verbo se fez carne, tabernaculou, habitou entre nós. Isso já deveria ser motivo para você agradecer. Toda a redenção de Jesus já deveria ser motivo para você agradecer. Festa dos tabernáculos, para nós, fala da segunda vinda e da última colheita. Amém. Então, é muita coisa para ser celebrado na festa dos tabernáculos. E a gente tem que praticar, ensaiar, porque como a senhora falou lá em Apocalipse... Zacarias, lê para a gente, Zacarias 14. Zacarias, olha só, tem que ensaiar, porque Zacarias no milênio, 14. Se você não subir, você vai receber uma punição de Deus, a nação. Zacarias 14, versículo, deixa eu ver, 6. Eu falei e eu mesmo esqueci. 16, vê. 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano de milênio, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos e
para celebrar a festa dos tabernáculos. Zacarias 14:16, milênio, como que você tem coragem de não celebrar a festa dos tabernáculos agora, no tempo da graça, se não vai ser abolida nem no milênio? Essa é uma prova, gente, de que as festas são estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo é estatuto perpétuo. Eu estou celebrando. Então, eu celebro Jesus na Páscoa, porque ele nasceu, morreu, ressuscitou. Desculpa, ele morreu e ressuscitou. Eu celebro Jesus em Pentecostes porque ele ascendeu aos céus e me deu o presente que é o Espírito Santo. Eu celebro Jesus em tabernáculos porque ele nasceu e porque ele vai voltar e eu tenho a colheita final. Então eu celebro Jesus nas Páscoas, nas festas. É isso que eu queria dizer para vocês. O tempo todo, né? Então não tem nada de judaizante. Nada quem não, de judaizante, eu estou celebrando Jesus. Exato. Quem não comemora... São festas proféticas. Totalmente proféticas e festas de Deus. Aleluia. Quem não comemora, infelizmente, como foi falado, Satanás conseguiu cegar e roubar o entendimento acerca de festas tão proféticas, momentos que a gente tem de celebração e principalmente algo que foi até comentado na pregação do pastor Beethoven num dos últimos domingos, que foi a questão de obediência. Você vê que a todo instante você traz à memória aquilo que te traz esperança. Você é obediente porque você lembra... que te convém, né? Você deve ser obediente porque você era de uma forma e se tornou de outra forma. Porque ele te tirou do deserto, apesar de você estar numa cabana. Ele te entregou a lei, que é ele mesmo, sim, que é a palavra. Né? E ele te libertou da morte, que é como ele, no caso, o Passover, né, que a gente fala tanto, que é mais fácil até de entender no inglês, que é a morte passar por cima, né? Pular, quando saltar. Você tem o símbolo do sangue do Senhor na tua vida, nem a morte pode com você, porque ele venceu a morte. Verdade. E por isso a gente pode vencer também. Amém. Então, para a gente finalizar, agradecer mais uma vez a presença do pastor Beethoven aqui conosco. Aqui é uma aula, que bênção. Agradecer esse momento lindo. Eu pedi ao pastor para fazer a nossa oração final, né, já que está conosco, a gente tem que aproveitar a tua presença. Agradecendo todos que estiveram conosco mais esse podcast, pedindo para que não deixem de se inscrever no canal, acionar o sininho, curtir e compartilhar com seu amigo, com seu irmão, com quem você sabe que vai gostar de ter esse entendimento sobre essa rápida aula aqui acerca das 3 principais festas. Pastor, por favor. Primeiro eu queria saber onde tem esses estudos. Você tem esses estudos prontos em algum outro lugar? Tem no meu canal no YouTube, né, Aquino? Eu falo das festas. Tem algo mais trabalhado, né? Mas bem mais. Eu tenho separada. Porque durante o lockdown, eu falei muito sobre... Então, eu tenho aulões sobre Páscoa, tenho aulões sobre Pentecostes e aulões sobre tabernáculos. Porque no lockdown, estava todo mundo parado, eu aproveitei para dar um monte de aulão. E o Aquino colocou tudo no meu canal. E aqui na igreja, sempre na época das festas, até hoje... A gente tem essa cultura. E essas aulas são aulas de, no mínimo, 1h30, 2 horas, por cada festa. Por cada festa. Tem material extenso da pastora, a gente pode passar para você. E quem quiser, vem aqui na igreja. É isso aí, vem celebrar com a gente. Eu já recebi um recado de um pessoal que está vindo de Goiás. Eu quero ir aí, eu quero ir. Eu já passei a localização. Estão vindo para cá para conhecer. Ai, que bênção. Então, o pastor Beethoven pode orar para a gente finalizar. Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui tão precioso de sabedoria, de conhecimento do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dos Teus pastores, dos Teus filhos. Que o Senhor continue os abençoando, os usando, Senhor Deus, para trazer entendimento, revelação da Tua palavra para nós. Abençoe cada um que está juntos, acompanhando, estudando. Que o Senhor derrame sobre a nossa vida mais entendimento profético da Tua palavra, Pai. Nós possamos tirar os olhos das coisas naturais e olhar para as coisas espirituais, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.